10 minutos já do horário combinado, né? Bom, hoje a gente vai entrar na seção 2.1, da alavancagem operacional. E a alavancagem operacional, ela faz toda uma avaliação do quanto que a empresa é rentável, né? A parte operacional da empresa, né? Então a gente vai ver como que se faz essa análise, né? E, e algumas outras situações também, tá? Então a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, né? É a parte da pontuação, né? Então, a gente tem aqui a atividade da aula, né? A atividade do professor, né? Quer dizer, quem de vocês entregou as duas teve 500 pontos, quem entregou só uma teve 250, né? Tem alunos que não entregaram nada, ficaram com zero. Então, aquilo que eu sempre comento, né? A nossa disciplina é avaliação continuada. Queria que vocês olhassem esse aluno aqui, ó. Esse aluno já está com 4.500 pontos. Ele fez bastante atividade transversal, que é desafio nota máxima, tem os EDs que tem no AVA, né? Então, ele já está super tranquilo, ele só precisa agora tirar algumas notas de prova para chegar aos 6.000, né? Então, ele tá bem tranquilo. Então, tem situações, vários alunos que não estão fazendo atividade virtual, que as aulas do AVA, sabe? A gente já está na 2.1, então já foi uma unidade inteira, né? Então é legal fazer as atividades. Atividade transversal também. Atividade transversal é ótima porque você acumula ponto na nossa disciplina e em todas as outras disciplinas que vocês fazem. Então, quer dizer, esse aluno que está com 3.290 de atividade transversal, ele já jogou 3.290 para todas as disciplinas que estão ligadas à atividade transversal, né? Então, é bem, é bem interessante fazer essa parte de atividades, né? De fazer esses exercícios e tudo mais. E o AVA, né? A parte do AVA, aquele que eu comentei, vocês já vão se preparando para a prova, né? O semestre passado eu tive 5 alunos que não fizeram atividade nenhuma, nem atividade de sala de aula, nem atividade virtual, tiraram a nota da prova, tiraram 1.000 pontos na B1, 4.000 na B2 e reprovaram, porque não tinha nenhum ponto, não chegou a entrar no AVA, né? Então é triste ver isso, né? Mas fiquem atentos, não deixem acumular, façam as atividades transversais. É nessa linha que é nosso, que é o método de ensino de aprovação da Anhanguera, né? Então, sigam o exemplo desse aluno aqui que está, ele 3.290, 3.076, já tem 4.500, falta mais 1.500 para aprovar, quer dizer, é só tirar a nota da prova e pronto, né? Já tá tranquilo. Além de aprender, porque está fazendo exercício, tá? Esse é o lado de justificativa, né? Você aprende porque você está fazendo os exercícios e também tem uma aprovação bem tranquila, tá? Professor, Oi.
Eu estava fazendo aqui, eu acabei de entrar para ver a questão dos pontos. Eu acredito que eu seja um desses com atividade transversal de 418. Tá. Eu até mandei mensagem para o senhor para ver se chegou as duas atividades, porque eu queria saber se eu estou com 500 ou 250 de atividade sala de aula, Tá. porque uma eu fiquei É, na eu vou, dúvida se chegou para o eu vou dar senhor. uma olhada, né? Eu já lancei tudo, né? Todas que vieram eu lancei, né? Sim. Então, aí eu dou uma olhada. Você passou um e-mail para mim? Eu cheguei a mandar mensagem, o senhor até respondeu ela. Acredito que o senhor falou que tinha chegado, mas eu não recebi a confirmação só. Tá. Mas das duas? Isso, é porque um tá como entregue uma e a outra entregue duas. Eu lembro que eu Tá. entreguei É duas. porque, é porque se o retorno tudo bem, né? Mas você é o Marco, né? Ou não? João, Ah, João, tá. Eu tô achando que. Bom, eu vou dar uma olhada, João. Eu vou dar uma olhada e te retorno. beleza, Por- professor. porque quando vocês mandam, primeiro, tem que colocar o e-mail correto para vocês receberem. Depois, tem que dar uma olhada se o e-mail que o sistema manda automaticamente não está na lixeira, na quarentena, porque às vezes o gerenciador de e-mail joga para lixeira quarentena, né? Então, mas aí eu vou dar uma olhada do seu, João, tá? Obrigado, professor. Então tá. Então, pessoal, tranquilo com relação à pontuação, né? Tranquilo. Bom, tranquilo, né? Bom, aí é uma pergunta para vocês, né? O que é ponto de equilíbrio? Quem pode me ajudar? Pensando, pensando numa empresa, né? Quando que a gente tem o ponto de equilíbrio da empresa? Vocês já estudaram bastante o custo fixo que a empresa tem, né? Então você tem uma empresa, vamos supor que você tem uma loja na, numa rua de comércio, né? Então, o que que você tem lá? Você tem aluguel, são os custos fixos, né? Você tem impostos, né? E aí, comparado com isso, o que que, na opinião de vocês, é ponto de equilíbrio? Não, na minha opinião é quando as receitas estão acima dos custos, né? Os É, custos fixos e variáveis. Quando esse é um passa a ponto. gerar lucro, professor? Não entendi. Quando a empresa passa a gerar lucro? É uma definição também, né? Então, é bem nessa linha, né? É bem aquele. A gente tem as despesas altas e a gente começa a faturar. Então, enquanto a gente tem a despesa alta e o faturamento mais baixo, a gente está em prejuízo, né? Daí chega num determinado ponto onde as nossas receitas são iguais às despesas. Então, é nesse momento que a gente tem o ponto de equilíbrio. A partir daí, tudo que a gente tiver de faturamento, a gente vai ter lucro, né? Então, esse é tudo que as empresas pensam, né? E procuram. E aquilo que eu estava comentando com alguns de vocês no início, que a gente estava batendo papo, né? Então, por que que a gente tem bares que fecharam as portas agora na pandemia? Por que que a gente tem loja de shopping que fecharam as portas? Porque as empresas tinham um custo fixo, né? Tinha uma despesa e não entrava dinheiro nenhum. E aí o proprietário teria que ficar colocando dinheiro na empresa para poder suprir os custos fixos. Então,
a empresa estava tendo prejuízo, e aí, a partir daí, o empresário, o que ele faz? Ele faz uma avaliação e ele acha melhor encerrar as atividades, né? Então, porque a empresa não está, o faturamento não está acima do ponto de equilíbrio, né? Então, é isso que acontece nas empresas. É isso que a gente precisa ficar atento quando a gente tem nosso negócio, né? Então, ou mesmo na vida pessoal. O que a gente faz na nossa vida pessoal? A gente tem que viver com o dinheiro que a gente ganha. Se a gente tiver conseguir guardar um pouquinho do dinheiro que a gente ganha, a gente está acima do ponto de equilíbrio. Se a gente gastar tudo, aí a gente está bem, ganhou e gastou, a gente está em cima do ponto de equilíbrio, mas não está entrando no negativo em banco e tudo mais, né? Então, aí o que ele comenta, né? O ponto de equilíbrio, né, ele refere-se ao nível de vendas necessária para cobrir os custos operacionais, que são os custos fixos, né? Então, com essa quantidade de vendas, né, o lucro antes de juros do imposto de renda, que é o LAJR, né, ele vai ficar igual a zero, né, no nosso demonstrativo, né? Então, a gente tem aqui um exemplo, né? A gente tem as receitas das vendas, que são todas as vendas que a gente fez, menos os custos dos produtos vendidos, né? Porque a partir do momento que você vende um produto, você tem custos, né? Você tem custo de produção, custo de compra de matéria-prima, então você tem todos os custos envolvidos, aí você vai chegar no lucro bruto, né? Aí você tem as despesas operacionais, que são as despesas fixas, né? E aí você vai ter o lucro antes dos juros e imposto de renda, tá? Então, esse momento aqui, se a gente tiver aqui com o valor igual a zero, a gente tem o nosso ponto de equilíbrio, tá? Então, como que a gente faz para determinar o cálculo, né? A gente precisa separar os custos fixos dos custos variáveis. Então, os custos fixos são aqueles que não variam em função do volume de vendas, e sim do tempo em função de contratos. Então, a gente tem os aluguéis, que são cobrados independente do volume de vendas. Então, foi o que muito aconteceu com as empresas agora que fecharam, né? As empresas tinham lá aluguéis, mas tinham que estar fechado porque o governo obrigou que as empresas fechassem, né? Não atendesse público e tudo mais, né? Então, o aluguel está correndo ali, então é o custo fixo da empresa, é um dos custos fixos, né? E os custos variáveis, eles estão relacionados diretamente ao volume de vendas, e não em função do tempo, como os custos fixos. Quer dizer, os custos variáveis são os custos de compra de matéria-prima, que a gente tem, são os custos que são ligados à produção, né? Quer dizer, você vai fazer mais produtos, você precisa ter hora extra de funcionário, então aí vai estar ligado ao volume de vendas, né? Se você vai vender mais produto, precisa fabricar mais, você vai ter esse custo variável, tá? O que ele traz para a gente ainda no nosso capítulo lá, né? Para calcular o lucro, né, antes dos juros do imposto de renda, o que a gente faz? A gente tem a receita de vendas, menos os custos fixos totais, menos os custos variáveis totais. Então, a receita de venda, ela é seguida na multiplicação da quantidade vendida pelo preço de venda unitária do produto. Então, a gente multiplica a quantidade de produtos que a gente vendeu pelo preço unitário do produto. Aí a gente vai ter a receita da venda, né? Então, aqui ele traz um exemplo para a gente, né? Um artesão vende por mês 1.000 chinelos.
a R$10. Ele tem um custo variável de R$6 por chinelo. Então, esse custo variável são as matérias-primas diretas na fabricação, que é solado, as alças e todos os componentes do chinelo, né? E um custo fixo de 2.800 gasto com o aluguel da oficina, tá? Então, vamos ver como que ele faz esse cálculo, né? Então, ele traz para a gente aqui algumas definições, né? Que o PE é o ponto de equilíbrio. O CF total é o custo fixo total. O VUNT é o valor unitário, valor de venda unitário. E o CVUNT é o custo variável unitário. Então, aqui são as siglas que a gente vai estar utilizando, né? Então, trazendo aqui a parte de valores, né? Então, a gente tem o custo fixo total, que ele comentou lá com a gente, que é o valor do aluguel, 2.800, né? O valor unitário, o valor de venda unitário é 10 e o custo variável unitário é 6. Então, o ponto de equilíbrio é 2.800 dividido por 4. Então, o ponto de equilíbrio dele é 700, né? 700 que a gente está falando aqui, 700 chinelos vendidos, né? Então, o ponto de equilíbrio aqui, a partir dele vender, se ele vender menos que 700 chinelos, ele vai estar abaixo do ponto de equilíbrio. Quando ele vender acima disso, ele já começa a ter uma lucratividade, tá? Tranquilo isso, pessoal? Tranquilo. Ok, professor, tranquilo. Tá. Então, seguindo, né? Aí ele traz para a gente a receita das vendas. Ele vai calcular as variáveis para cálculo do lucro antes dos juros do imposto de renda, né? Então, a gente tem a receita das vendas 10.000, o valor de venda unitário 10, o custo variável unitário 6 e o custo variável total, que vai ser as 1.000 unidades, né? Vezes os 6, que é o custo variável unitário. Então, a gente vai ter R$6.000 de custo variável total. Às vezes eu dou uma paradinha que eu tenho que recepcionar alguns colegas que estão entrando. Professor, se eu quiser continuar a matéria, dá para a gente aceitar eles aqui. Se alguém ajudar, Pode deixar que eu vou ótimo. aceitando eles aqui. Se alguém me ajudar aí, eu agradeço, né? Então, o que a gente tem, né? A gente tem o custo variável total, R$6.000, tá? Então, como que a gente faz o cálculo do lucro antes dos juros do imposto de renda? A gente tem o total das vendas, né? A receita das vendas, né? Que é 10.000. O custo fixo total, que é o aluguel, e o custo variável total, que é 6.000. Então, a gente tem o lucro antes dos juros do imposto de renda, 1.200, né? Então, o que a gente viu lá atrás? E se a gente tiver ele igual a zero, então ali é o ponto de equilíbrio. A partir disso, a gente já está com uma lucratividade, né? Então, a partir disso, ele constrói para a gente um gráfico aqui com algumas informações, né? Então, a gente tem aqui as unidades, a parte do eixo X, a gente tem as unidades vendidas, né? E
o eixo Y, a gente tem as receitas e os custos, né? Então, ele traça aqui para a gente um custo fixo de 2.800, né, que é o aluguel, e aí ele tem uma reta aqui, que é a receita. Então, conforme vai subindo, a gente chegou aqui no 700, a gente chegou bem aqui no ponto de equilíbrio, né? Por quê? Porque a gente também tem a reta, né, do custo operacional. O custo operacional, ele vai crescendo também conforme as unidades vendidas, né? Então, a gente tem aqui que 700 chinelos, né? 700 chinelos é o ponto de equilíbrio. Então, é nessa linha que a gente faz uma primeira análise. A partir daqui, a gente já começa a ter a lucratividade, né? Tá? Também, esse gráfico não é novidade para vocês, né? Isso aí vocês cansaram de ver já em algumas disciplinas, né? Ou não? Sim, professor. A parte do ponto de equilíbrio, né? Então, essa parte é mais uma recapitulação, né? Bom, aí ele coloca alguma questão para a gente refletir, né? O que ocorreria se aumentássemos ou diminuíssemos os fatores que influenciam no ponto de equilíbrio, né? Que é uma pergunta, né? Primeiro, né? O custo fixo aumenta de 2.800 para 4. Quer dizer, o dono do imóvel vai aumentar o aluguel, né? Isso é uma avaliação que a gente tem que fazer quando a gente tem um negócio. Isso normalmente acontece, né? O que aconteceria se a gente aumentasse, ou se o proprietário aumentasse o valor do aluguel, o custo fixo, né? Então, o que ele traz aqui, né? O valor unitário da venda continua, como ele fala aqui, né? Permanecendo os demais fatores sem alteração. Aumentando, o valor unitário da venda continua 10 e o custo continua 6, né? A gente só aumentou aqui o custo fixo, que subiu de 2.800 para 4. Então, o que aconteceu aqui? O ponto de equilíbrio, né, foi aí vai para 1.000. O 1.000 o quê? Para ter o ponto de equilíbrio, como aumentou o aluguel, ele não vai ser mais 700 chinelos, ele vai ter sandálias, né? Ele vai ter que vender 1.000, né? Então, essa é uma avaliação que você tem um comércio, se você tem um negócio, você tem que ficar sempre atento aos seus custos, né? Então, esse é o ponto, trazendo agora um pouco para a nossa ideia de análise, né, do nosso negócio, é isso aqui. A gente tem que ficar, a gente sendo o gestor do negócio, tem que ficar atento e fazer essa continha aqui. Não mudou nada do meu valor do meu produto unitário para vender. Não mudou nada do custo. Só mudou o custo fixo. Opa, eu vou ter que vender mais para poder cobrir minhas despesas, né? E Professor, aí, a partir... Oi? então logo nesse primeiro ponto aí, aumentando o meu custo fixo, eu aumento a quantidade produtiva, né? Não, você aumenta a necessidade de Necessidade. produzir para ter seu ponto de equilíbrio. Entendi. Entendeu? É que eu Então não, só para entender aqui, porque eu sei que ele tem uma diferença no que o senhor vai falar agora. é. Então, Beleza. então é isso. Quer dizer,
Você estava tranquilo, né? Vamos supor que você fabricava 900 chinelos, sandálias, né? Antes, o seu ponto de equilíbrio era 700. Então, a diferença, os 200 adicionais, que você era acima do ponto de equilíbrio, estava te dando uma lucratividade, né? Aí veio lá o proprietário e aumentou o aluguel. O que aconteceu? Você começou a trabalhar no prejuízo, né? Por quê? Você está trabalhando, o seu ponto de equilíbrio é 1.000 e você vendia 900, né? Então aí, o que ele traz aqui? Ele complementa um cálculo, né? A gente tem um lucro antes do imposto de renda de zero, né? Por quê? 10.000, o 4.000 é o custo do fixo e os 6.000 é o das vendas, né? Então você chegou você está no limite ali, né? Você está zerado no seu lucro. Quer dizer, aí depois você vai ter os impostos e você vai ficar no prejuízo, tá? A segunda opção, né? O que ele traz para a gente? O custo variável unitário aumenta, vai de 6 para 7. Custo variável unitário aumenta de 6 para 7, permanecendo os demais fatores. Então, o que você tem aqui? Em alguma situação, o seu fornecedor aumentou o valor da matéria-prima. Então, você tinha um custo que você pagava por chinelo para a parte da plataforma do chinelo, a tira. O fornecedor aumentou de 6 para 7. Então, vamos ver como fica esse novo ponto de equilíbrio, né? Aí, o que você faz? Manteve o aluguel, né? Voltou para a situação anterior, 2.800, você só aumentou de 6 para 7. Aí, o que ele está fazendo aqui, ó? O seu valor unitário de venda continua 10, só que o valor unitário, o custo unitário de compra foi para 7, 10 menos 7 dá 3, então o seu ponto de equilíbrio é 933. Quer dizer, daí você também tem que ficar atento a isso. Então, o que ele traz para a gente nessa análise de ponto de equilíbrio, né? Que a gente tem que ficar atento às mudanças, né? Ah, puxa, só aumentou R$ 1 na minha matéria-prima. Peraí, aumentou R$ 1, mas ó, meu ponto de equilíbrio vai mudar de 700 para 933 chinelos que eu vou ter que vender, né? Aí ele traz para a gente o lucro antes dos juros do imposto de renda, que é 200 reais. Ele faz 10.000 menos 2.800 menos 7.000 vai dar 200 reais, tá? E uma terceira posição, né? Aí o que ele faz? Ele aumenta o valor da venda de 10 para 11. Então, quer dizer, o valor unitário do chinelo vendido era 10 e passou para 11, né? Quer dizer, subiu o valor. Como que fica, né? Então, eu trouxe aqui, parou aqui. Tem um erro no livro, eu acabei não pegando a página, né? Mas o resultado aqui é 560. Então, o que ele fez? Aqui era 10, mudou para 11, né? Que então nosso valor, a gente aumentou o preço do nosso produto, né? E aí o nosso ponto de equilíbrio caiu para 560. Então, eu não lembro qual valor está no livro, mas está incorreto. Então, anotem aqui, por favor, para alterar no livro, tá? Já mandei uma mensagem para o pessoal que publica o livro, tá? E, da mesma forma, o lucro antes dos juros do imposto de renda vai para 2.200 também. No livro está
com incorreto. Tá? Então aqui o que a gente pode observar? Se a gente aumentar o nosso produto em R$1, olha aqui, Professor, o nosso ponto de equilíbrio é 560. Pode falar. os 560, que seria o ponto, ele é o mínimo de chinelo que ele teria que vender, né? Isso. Acima disso que seria lucro. Acima disso seria lucro. Então, o que a gente pensa aqui para analisar, né? A gente estava lá naquela posição que era R$10 a nossa venda, né? No nosso valor unitário de venda, né? Poxa, será que eu tô produzindo 1.000, né? Se eu aumentar para 11, né? Antes eu tinha 300, da diferença de 700 para 1.000, que é 300, eu tinha isso de lucro, né? Se eu aumentar de 10 para 11, ao invés de 700, o meu lucro vai ser 1.000 menos 560, né? Que vai ser 440. Então, eu vou ter 440 chinelos de lucro, quer dizer, eu vou estar acima do ponto de equilíbrio, né? Isso é o que acontece quando o pessoal aumenta o preço de um produto. Quer dizer, vai mexer no ponto de equilíbrio para baixo. Acima daquilo, a pessoa vai ter lucratividade, né? Então, agora, isso aqui é tudo um jogo que a gente, como gestor, tem que ficar atento, né? Você pode aumentar o seu valor do seu produto, mas de repente você tem concorrentes que trabalham nessa mesma linha de produto e você pode perder mercado, né? Você fala, eu vou aumentar minha lucratividade porque vou mexer no meu ponto de equilíbrio, só que os seus concorrentes não fazem isso. Então, você pode perder mercado. Então, ao invés de você vender uma quantidade de chinelos que você, daquele preço de 10, você vendia 1.000, pode cair para 800. E aí, não adiantou nada você ter aumentado o preço, né? Porque é todo esse jogo. Então, mas a importância é você ver que dependendo onde você vende, você mexe nos valores, o ponto de equilíbrio movimenta, tá? Professor, Oi. seria interessante até fazer uma demonstração das três alterações, né, no mesmo tempo. Você diz Como que numa ficaria o tabela? custo? É. Porque Você diz teve uma tem uma situação... tabela para fazer as três no Essas mesmo três tempo. movimentações que você fez, isso, o custo É. total, o valor unitário e o valor... E o custo unitário, né? Eu posso montar depois e mando para vocês, né? Ah, tá bom. Acabei não montando essa comparação, mas eu vou montar e ponho no slide aí para vocês, tá? Mas é isso, conforme bem nessa linha que você observou. A gente tem aqui, a gente aumenta o custo fixo, e isso são pontos que às vezes, né? Quem tem um comércio pequeno não percebe isso, né? Ah, aumentou aqui 1.200, tá bom, não sei o quê. Só que ele vai perder no ponto de equilíbrio dele, né? Da mesma forma, a gente tem um aumento da matéria-prima. Você fala, nossa, aumentou só R$1.000, só R$1, né? Só que aquilo, seu ponto de equilíbrio subiu de 700 para 933, né? E, do outro lado, você tem você aumentando o preço, né? Se aumentando o preço também, o seu ponto de equilíbrio cai. Então, são as diversas formas que a gente, como
gestores precisa ter em mente, né? Agora, eu tenho dúvida se gestores de pequenos negócios, né, tem essa ideia de fazer essa análise, né? O pessoal vai muito assim no chutômetro, né? E aí pode estar perdendo dinheiro, né? Então eu vou montar esse quadrinho para você e coloco nos slides aí, tá bom? Que eu achei interessante que numa tomada de decisão, você tem que fazer esse simulado com as três situações. Claro, se for em algum caso, pode ser que você tenha que mudar de local, né? Porque custo tá alto. Você tem que procurar, ou às vezes, um fornecedor que te dê uma condição melhor. Porque às vezes você elevar o preço, você pode perder concorrência. Pode perder concorrência. Então, quer dizer, são situações. E isso aqui você fica direto, né? Você tem direto. Aqui ele só tá apontando para a gente o aluguel, né? Mas você pode ter outros valores fixos que influenciam, né? Então, por exemplo, aumento de energia elétrica, isso ele é um pouco ligado à produção, mas vamos dizer, se você não entra em hora extra, você paga energia elétrica da mesma forma que você utiliza, né? Então você usa no horário comercial, ele acaba ficando um custo fixo, né? Então, se você tem algumas taxas de imposto disso, IPTU, né, que também aumenta todo ano, o governo aumenta, então você tem que estar sempre fazendo. Esse aqui, ele trouxe para a gente uma coisa bem simples, que é o aluguel, mas todos os custos fixos que aumentam, né, a gente tem que ficar atento. E o custo variável, da mesma forma, o custo variável que a gente tem trabalha com relação a funcionários, né? Que você tem, por exemplo, o pessoal de operação, o sindicato dá um aumento de 10%. Como que a gente faz para ter isso, né? Se a gente trabalha valores mensais dos funcionários, não envolve nada com produção, então acaba sendo custo fixo. A sua folha de pagamento é fixa, mas se você começa a ter horas extras, baseado no aumento das vendas, né, você vai ter um custo variável. Então, é bem o que ele comenta aqui no início, né, que ele fala para a gente, vou botar aqui, né, a gente precisa separar os custos fixos dos custos variáveis, né? Então, muitas vezes um custo é fixo e em determinado momento ele vai passar a ser variável. Você tem uma folha de pagamento dos funcionários. Todo mês ali é 30 dias de trabalho e tudo mais. Mas a partir do momento que se aumenta a produção, você começa a entrar em horas extras, você vai entrar em custos variáveis, porque vai ser calculado em cima de horas extras. Você tem um custo fixo de energia elétrica, você paga aquela energia elétrica, mas de repente você começa a produzir mais na própria empresa de energia elétrica, ela te cobra valores diferenciados se você chega num determinado patamar de utilização, aí o que acontece? Ele passa a ser valores, custos variáveis. Então, tudo isso você tem que ficar atento no seu negócio, né? Para quê? Para que você possa ter uma melhor rentabilidade, uma melhor lucratividade, e claro, você está sempre de olho no seu ponto de equilíbrio, é aquele ponto que te dá uma tranquilidade, a partir dali você começa a ter a lucratividade da sua empresa, tá? O ponto, então, agora que a gente fez essa análise, né?
a gente vai trazer agora o grau de alavancagem operacional, que é o GAO, né? O que ele é? Ele é a variação do percentual do lucro antes dos juros e imposto de renda sobre a variação do percentual nas vendas, tá? Então vamos ver como ele traz isso, tá? Então, da mesma forma, ele começa a fazer uma análise da situação, né? Então, o valor original, né? Que ele traz aqui uma primeira situação. O valor original era 1.200 e a partir da nova situação passou para zero, né? O que ele faz aqui? Ele faz o valor do percentual, a fórmula, né? É zero menos o 1.200, que é a diferença, né? Sobre o 1.200, vezes 1.000, vezes 100. Aí o que ele chegou? O zero menos 1.200 sobre menos 1.200 vai dar menos 1. Vezes 100, ele deu uma variação negativa de menos 100%, porque ele saiu de 1.200 e foi para zero, tá? Isso é porcentagem, né? Então, o que ele fala aqui? A variação percentual nas vendas de 0%, né? Pois as vendas originais foram de 10.000 e, na primeira situação, mantiveram-se os 10.000, tá? Então, o que ele traz aqui? A variação do percentual, né? Porque ele não mudou a quantidade, é aquela mesma aquela situação que a gente fez, né? Vou voltar aqui para vocês. Vou voltar aqui para vocês observarem o lucro antes dos juros e imposto de renda. Aquela primeira situação, tá? Estou voltando aqui. Então, o que ele tinha aqui, né? A gente tinha o lucro aqui passou a ser zero, né? Depois mudou de 2.800 para 4.000, né? Então vamos voltar lá para ver o que ele tinha calculado. Primeiro, o lucro na situação original que ele tinha passado para a gente, né? 10.000 de receita, 10 mil reais, o valor unitário 10, e o custo unitário 6, né? A gente chegou num lucro de 1.200, tá? Aí, o que foi feito? Aumentou-se o aluguel de 2.800 para 4.000. Aí, chegou-se a um lucro antes de juros e imposto de renda zero, tá? Então, são esses dois valores que ele está usando no cálculo do GAO, tá? Então, vou lá para frente para o GAO. Então, tá aqui, ó. A situação original era 1.200 e ele passou para 1.000, né? Para zero, desculpa, né? Então, deu menos 100. Agora, o que ele fala aqui? A variação percentual de vendas é 0%, porque não aumentou as vendas, não aumentaram as vendas. Elas continuaram de 10.000 e foi para 10.000 também. Era 10.000, passou para 10.000. Lembra que ele falou, a única mudança que teve foi o custo fixo, que era o aluguel, passou de 2.800 para 4.000. Então, não mudou, né? Então, a variação é zero. Então, aí, o que ele traz para a gente aqui? A variação do percentual do lucro é menos 100, está aqui, né? Menos 100. E a variação do percentual da venda é zero. Por quê? De 10.000 para 10.000, ficou zero. Então, como na matemática a gente não pode dividir por zero, né? Então, o GAO nessa situação, ele não tem resultado, o grau de alavancagem operacional. Então, a partir daqui, a gente vai ver
qual que é a alavancagem operacional da empresa. Então, esse aqui não tem uma alavancagem, porque o lucro caiu, né? E ela ficou, não dá para ter o resultado porque não teve aumento das vendas, não teve movimentação das vendas, tá? Vamos ver agora a segunda situação. Então, o que ele comenta aqui, né? Que nesse caso não houve alavancagem, apenas uma variação de percentual de menos 100 no lucro antes dos juros e imposto de renda. Então, não teve alavancagem porque não dá para fazer o cálculo de um número dividido por zero, né? Então, vocês lembram lá na matemática, aquele mandamento que dizia não dividirás por zero, né? Então, não pode ser feito, tá? Da mesma forma, aqui a gente tem na página 71 do livro, tem uma correção aqui no valor para menos 83,33, tá? Então, na segunda situação, o que ele faz? Ele aumenta os custos operacionais, não é isso? Aumenta de 6 para 7. Então, o valor original era 1.200, né? Com o valor de 6. O novo lucro antes dos juros e imposto de renda caiu para 200, tá? Aí fazendo a variação do percentual do lucro 200 menos 1.200 sobre 1.200 vezes 100, a gente chegou numa variação do lucro de menos 83,33, tá? Da mesma forma, né, a gente não teve uma variação das vendas, porque a situação era a mesma, a gente só aumentou os custos fixos, tá? Então, ficou uma variação zerada, zero, né? E ele traz para a gente, da mesma forma, a gente teve um lucro negativo do nosso, uma variação negativa do nosso lucro, e também não aumentaram as vendas, então não teve resultado. Então, a empresa não teve uma alavancagem operacional, apenas um percentual negativo do lucro, tá? Aí naquela terceira situação, né? O que foi feito? O nosso lucro antes do juros do imposto de renda era 1.200, passou para ficou com 1.200, né? E aqui a gente teve, fazendo o cálculo, a gente tem uma variação de 0% do lucro, tá? O percentual das vendas, né? A variação do percentual das vendas passou de 10 mil para 11 mil, porque a gente aumentou o valor, a gente partiu do princípio aqui que não perdeu as vendas, né? A gente passou de R$10 por produto vendido, passou para 11 reais. Então, como eram 1.000 produtos, a gente passou de 10 mil para 11 mil, tá? A gente tem a variação do lucro foi zero, né? E a variação do percentual nas vendas foi 10%, e aqui a gente teve um resultado de zero. Então, o que ele fala? Não houve alavancagem, apenas uma variação no percentual das vendas, que foi 10%. Quer dizer, a alavancagem operacional, né? Nesses três casos apresentados, como as informações foram fixas, né? Então não teve alavancagem, mas esse grau de alavancagem é uma possibilidade para se estudar como a alavancagem é aquele, é o crescimento da empresa. Qual que é o grau de crescimento da empresa? Então, isso é usado para investidores, né? Então, os diretores têm esses cálculos e vão passar para os investidores falar, olha, a nossa empresa teve um grau de alavancagem operacional em 10%, 5%, conforme a situação, tá?
Aqui ele traz um exemplo com valores, né, mais abertos, né, e que aí dá para a gente ter uma ideia do grau de alavancagem operacional, né? Então, o que ele fala? Uma determinada organização tem um lucro antes dos juros e imposto de renda no valor de 2.000. No segundo momento, após um ano, esse lucro passou a 2.300. As vendas iniciais eram 3.000 e passaram no ano seguinte para 3.200. Quer dizer, a gente teve um lucro de 2 para 2.300 e aí as vendas passaram de 2 para 2.300. Então, usando aquela mesma fórmula, o que ele faz aqui, né? Ele traz, no primeiro momento, você tem o valor do lucro, né? Era 2.300, era 2, passou para 2.300, então aqui você vai calcular a diferença, e o que ele fez? Ele teve um acréscimo de 15%. O valor do percentual das vendas, as vendas também aumentaram, então, e as vendas aumentaram em 6,67%, tá? Então, passou de 3.000 para 3.200 e o lucro passou de 2 para 2.300. Né? Então, baseado naquilo que a gente já viu anteriormente, o que impacta o aumento do lucro, né? Pode ser aumento de valor, pode ser redução de custos fixos, aqui dentro pode estar embutido qualquer movimentação, ou aumento do preço do valor unitário de vendas, ou uma melhor negociação, uma redução no custo fixo, e aí você vai aumentar seu lucro. É sempre nessa linha que a gente aumenta o lucro, ou a gente aumenta o preço do nosso produto, ou reduz o custo das nossas compras. De outra forma, a gente não consegue aumentar o lucro, né? E da mesma forma, as vendas aumentaram de 3 para 3.200, tá? Então aí que ele vai calcular o grau de alavancagem, né? O valor do percentual do lucro, 15%, o valor do percentual das vendas, 6,67, tá? A gente teve um índice de 2,25. Então, se o resultado da alavancagem for maior que 1, é porque existe uma alavancagem. Então, aqui, como é 2,25, teve uma alavancagem operacional. Então, o resultado de 2,25 significa que o percentual a mais de vendas realizadas gerou um resultado 2,5 vezes mais o lucro antes dos juros do imposto de renda. Nesse caso, 1% a mais em quantidade vendida, né, gerou 2,5% do lucro antes dos juros do imposto de renda. Como foi vendido 6,67 a mais do produto, né, a gente teve 15% a mais do lucro. Então, quer dizer, essa aqui é uma forma que as empresas avaliam para ver o grau de alavancagem operacional. É sempre voltada a esse índice que é obtido, e o índice é obtido em cima do lucro antes dos juros do imposto de renda, né? Quer dizer, se você teve um lucro, ele pode ser você teve um lucro, você tinha um lucro num determinado valor, o seu lucro aumentou por ou você aumentar seu preço de venda ou você reduzir o seu custo ligado ao custo fixo, né? Ou os custos ligados à produção, né? Então você teve o valor do lucro, aumentou o lucro, né? É sempre nessa linha. Ou você reduz seus custos, ou você aumenta seu preço, é a partir daí que você vai ter o lucro. E, da mesma forma, o crescimento das vendas. Então, aqui você teve aumento do lucro e também
teve aumento das vendas e chegou num percentual 2,25. Então, a partir de ter um índice acima de 1, é porque teve uma alavancagem. A alavancagem é sua empresa cresceu nesse período que você fez esse cálculo, tá? Ficou claro, pessoal? Ok, professor. Ou sim, Ok. professor. Legal. Tranquilo. Bom, então vamos fazer algumas questões aí para aquecer nossa, se preparar aí para o lado de possíveis perguntas na prova, né? Então, sabemos que para calcular o lucro antes do juro imposto de renda, né? Que é o lucro antes dos juros do imposto de renda, devemos agir do seguinte modo. Ele é igual receita das vendas menos os custos totais menos os custos variáveis. Então, o lucro antes dos juros do imposto de renda é também conhecido como lucro bruto, lucro líquido, lucro operacional, lucro ou patrimônio líquido. A, B, C, D ou E? Lucro, acho que é lucro operacional, né? Alguém mais? Vamos nessa? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. É lucro operacional mesmo, professor. Então é isso aí. É também conhecido como lucro operacional, né? Por quê? Porque a gente só está, esse lucro aqui, a gente só está vendo o quê? A parte de operação, né? Não tá, a gente não está colocando impostos, não está colocando nada. A gente está vendo a receita, é a operação mesmo, né? Custos fixos e os custos variáveis. Então, ele também é conhecido como lucro operacional, tá? A segunda, o nível de venda suficiente para cobrir os custos, o custo operacional é o ponto de equilíbrio, né? Com essa quantidade de vendas, o lucro antes do juro imposto de renda é igual a zero. Assinale a alternativa que representa a fórmula para o cálculo do ponto de equilíbrio. Receita de vendas menos custo total menos custo variável. GAO, variação do percentual sobre a variação do percentual de vendas. PE é o valor unitário de vendas menos o custo variável unitário sobre o custo total. P é o custo fixo total sobre o valor unitário menos o custo variável unitário. E o PE é custo fixo total sobre custo variável unitário menos o valor unitário de vendas unitário. Acho que é a D, professor. A D, Letra D, professor. todo mundo vai na D? É a D, né? É isso mesmo. A fórmula é o custo total sobre o valor unitário e o custo unitário, tá? E agora, considere que uma certa rede de varejo apresentou os seguintes resultados: receita operacional 846, custo dos produtos vendidos 494,70, despesas operacionais 203,40, imposto de renda 50,28. Qual que é o valor do lucro antes dos juros e imposto de renda?
147,90. 147,90. Todo mundo concorda? Tá aqui, né? Aqui ele colocou o imposto de renda só para atrapalhar a gente, né? Mas ele pega o 846, que está aqui, 494,70, né? A gente tem o lucro bruto, menos as despesas, 203,40, 147,90, a letra B, tá? Vocês chegaram a ler esse artigo? Eu vi, Sim. professor. Sim. Eu li também. Eu queria que... Mais alguém leu ou não? Eu não cheguei a ler, não, professor. Não? Então, o que a gente vai fazer? Quem que leu? Só para... Eu li, professor. Felipe. Euclides também li. O que vocês podem comentar sobre isso? Depois os colegas vão ler também. Vamos fazer um spoiler aí para a turma, né? O que vocês acharam desse texto, ou desse artigo, ou dessas ideias desse executivo da Ford? Então, que ele... Verdade, não li não. Eu não tenho opinião. Oi? Então, professor, o Bill Ford, né, ele traz uma discussão para a indústria automobilística dizendo o seguinte, né? Nós precisamos mudar a forma que até agora a gente tocou com a indústria automobilística, onde as pessoas valorizavam muito ter um carro, né? E a projeção agora para as próximas décadas é que o carro não vai ser mais importante para o homem como foi até então, e que as startups elas estão chegando com grandes alternativas de mobilidade, e se eles não começarem a projetar, e ele já está fazendo isso há faz um ano, ele disse nessa entrevista para os empresários, que ele já está fazendo carro autônomo. Quer dizer, é o caminho da indústria automobilística, é sair do que foi o passado. Se não se reinventar, ele foi muito firme dizendo para todos ali, dizendo o seguinte, olha, nós vamos falir, as startups, o carro autônomo vão ganhar essa briga futura da indústria automobilística. Legal. O que mesmo quem não leu, né? Qual que é a opinião sobre essa de as pessoas não têm mais interesse em ter carro, em ter veículo? Ah, professor, eu concordo, porque eu mesmo não tenho carro. Então, é uma vontade minha. Esse carro, eu acho que hoje em dia está alto, é um bem que ele valoriza muito. Então, por exemplo, se eu for fazer alguma coisa, fazer uma compra, fazer um lazer, algo, posso pagar um Uber, né? Eu não tenho comprometimento nenhum, porque você paga, de repente o carro quebrar no meio do caminho, e ponto. Não tem um comprometimento com isso. Eu só pago quando eu preciso. Legal. Alguém mais gostaria de Professor. contribuir? Eu acho que é a redução de custo também, né, professor? Redução de gasto. Eu mesma hoje, eu Tá uso cortando mais seu Uber. áudio. Eu uso Uber todo dia para ir trabalhar. E eu Entendi. acho que eu gasto bem menos do que se eu fosse com meu carro ou se eu fosse de ônibus, porque eu não tenho a despesa
do veículo em si. Não tem uma manutenção dele para fazer. Entendi. Professor, E aí a gente trazendo para nossa realidade. ideia de análise de investimentos, né? O que as empresas precisam ou precisam ficar atentos, né, a essa mudança, né? O que vocês acham o que ele trouxe aqui? O que as empresas precisariam ficar atentos à análise de investimentos ou investimentos da empresa? A Professor, eu acho que praticidade. nesse caso aí, eu acho que ele também Alô? Oi? Oi? Então, acho que nesse caso, essa discussão dele está mais voltada para o meio ambiente, né? Para diminuição de queima de combustível fóssil, né? Um automóvel com uma matriz energética mais limpa, né? Que não vai queimar combustível, essas coisas assim. Eu acho que ele está prevendo isso no futuro, que no futuro não vai ter mais essa queima desenfreada de combustível, né? Até porque eles acham que mais para frente, provavelmente esse combustível vai ter um fim, uma hora acaba, né? Então eles já estão querendo migrar também, até para evitar também tanta poluição no meio ambiente, essas coisas aí. Esse é um ponto, né? Esse é um ponto de bastante a empresa ter esse lado, né? Mas um ponto que ele cita, né? E aí esse lado, bem o título da reportagem, né? É que o que a gente pode pensar com relação. A gente tem lá a indústria de automóvel, né? Que o pessoal constrói o automóvel e tal, mas que a indústria de automóvel está se modernizando, né? E está cada vez ficando com mais eletrônicos, né? E aí então a empresa começa, se vocês observarem as propagandas, né? O que as empresas estão fazendo? O automóvel tem computador de bordo, tem Wi-Fi, tem. Então, um ponto que ele alerta, né, é isso, que as empresas precisam estar voltadas a isso. E depois, precisa, na parte de você imaginar investimentos, você precisa ficar atento que não vai ser todo mundo, a gente vai ter uma economia compartilhada, que é o que a colega falou, que ela usa Uber para ir. Então, esse para que você vai ter um automóvel? Quer dizer, quem vai trabalhar, né? Você sai de manhã, você pega o carro, anda. A gente em São Paulo tem que andar 1 hora e meia. Você deixa o carro parado, o carro fica o dia inteiro lá, né? E aí você vai pegar à noite. E esse período do dia poderia estar sendo usado por outra pessoa. E é o que ele alerta, né? A gente trazendo pelo lado da nossa disciplina, análise de investimentos, é isso. O que as empresas precisam começar a pensar, elas fazem o planejamento delas, vendendo um número de unidades para um determinado período, daqui 5, daqui 10 anos, as empresas automobilísticas têm que começar a pensar que muito provavelmente a venda de automóvel vai cair. Por quê? Os jovens já não querem mais. Os jovens da minha idade, né, na minha geração, era doido para ter um automóvel, né? Hoje, o que a gente tem? A gente tem jovens que não querem nem saber de tirar carta, né? Eu tenho um filho de 21 anos, ele não quer nem saber de tirar carta. Ele fala, pai, onde eu vou, se eu posso ir de metrô, de trem, né?
Se eu não conseguir, eu pego o metrô e trem até um lugar, depois eu pego um Uber. Para que eu vou ter, para que eu vou ter carta? Para que eu vou dirigir? Então, e aí o que acontece? No caso dele, e como os jovens dessa idade, né, a maioria não quer ter carro. E vai fazer o quê? Se os jovens não compram, né, vai diminuir a venda, né? Vai ter que diminuir a produção. E aí o que as fábricas têm que começar a pensar? Opa, o que eu tenho que fazer com o meu planejamento? Como é que eu tenho, o que eu vou investir? Como que eu vou fazer meu investimento? Então eu trouxe essa notícia, esse artigo para a gente refletir isso em cima de o que as empresas precisam ficar atentas a investimento. A gente tem o lado do investimento financeiro, que você pega dinheiro, o que a gente viu até agora, que é o ponto de equilíbrio, mas também a gente tem o lado de você olhar para frente, como que vai ser esse mundo das indústrias de automóveis, né? Fazendo uma associação, o que a gente teve hoje, ou nesse período da pandemia? A gente teve muitas empresas começando a pensar em home office, né? Então, isso também é uma linha de estudo para análise de investimentos. O que as empresas vão economizar ou como que elas vão transferir o investimento, né? Então, você fala, as empresas vão começar a trabalhar em home office, só que aquilo, elas têm que preparar todo um ambiente para que os funcionários trabalhem em home office. Elas não podem falar assim, você usa seu computador. A empresa tem que estar muito preocupada com a parte da segurança, ela não pode deixar qualquer funcionário entrar com qualquer computador que pode invadir, prejudicar os dados da empresa. Então, ela tem que preparar um computador próprio para que o funcionário tenha na casa dele, mas que não deixe instalar nada. Então, muitas empresas, grandes empresas, por exemplo, eu tenho um colega no Banco Itaú, que ele é diretor de segurança, todos os funcionários do Banco Itaú estão trabalhando em home office, mas com o computador do Banco Itaú. Não é pega o seu computador da sua casa, aquele que você joga games, que você acessa vários sites, que você vai entrar no site do Banco Itaú. Então, essa é uma reflexão para a gente, desde esse lado da produção de automóveis e que começa a ter uma mudança, o que os empresários precisam pensar com a mudança, né? O que vai afetar investimentos e negócios no próximo período. Então, eu trouxe esse artigo para a gente refletir, tá? E é bem isso que vocês comentaram, né? É bem interessante isso, tá? Querem comentar mais alguma coisa? Professor, Oi. tem uma coisa também que está vindo no mercado, ainda está um custo alto, mas é a locação do automóvel. Ele fica em alguns pontos, né? E você pode locar. E dentro de toda essa conversa, o custo-benefício a gente vê no investimento, às vezes você pega um Uber, você pode ir com 3, 4 pessoas, você vai pagar um custo baixo se você analisar. Então, essa praticidade, vamos dizer assim, que nem focou o jovem, né? Vou para uma balada no final de semana, eu vou com 4 pessoas, eu vou reduzir meu custo, tanto para ir como para voltar, né? Então tem esse detalhe, tem bastante coisa aí que, como ele fala, essa indústria do software, eu acho que o software também tem a ver com você sempre solicitar essa praticidade através de um aplicativo. É isso mesmo. Então, cada vez... É bem isso que você falou, o software vem apoiar isso, você só Exatamente. consegue fazer as coisas baseado no software, né, na tecnologia.
e eu acho que foi a Carla que falou, por exemplo, aqui em casa, eu, quando vou ao mercado, no meu retorno eu venho de Uber, muito mais fácil, mais barato. E se fosse um carro, o que acontece? Vou deixar no estacionamento, dependendo do lugar, poderiam riscar, furtar, me dá um trabalho com o seguro, porque o seguro você tem que pagar a franquia se alguma Sim. coisa acontecer. Então é um custo, assim, é mais um elemento de casa, é mais uma pessoa dentro de casa, então isso é um custo alto hoje em dia, é um investimento. E aí o que que a gente começa a pensar, né? Essa diminuição de veículos, né? Começa a ir para uma linha da indústria imobiliária ou da construção, né? Então, o pessoal, antigamente, até um tempo atrás, o pessoal falava assim, não, vou fazer um apartamento com 3, 4 garagens. Quer dizer, as pessoas começam a não ter automóvel, no máximo, vai ter no máximo uma garagem, né? Então, barateia. E aí, como que fica essas análises baseado nos novos negócios, né? Então é isso que a gente procura trazer, né? O que pode mudar e esses executivos, grandes executivos das empresas estão sempre apontando esses dados aí, né? Alguma coisa adicional? Não, tranquilo. Bom, então o que eu vou pedir para vocês como atividade do professor, né? Então, quem já leu o texto é mais fácil, né? Mas e quem não leu ainda, eu vou pedir para ler, né? O texto tá aqui embaixo, né? Tá nesse link aqui, tá? Eu também passei no grupo, mas esse aqui é o link, então eu vou pedir para quem não leu ler, né? Escolhe uma afirmação do texto, tem várias afirmações, e aí eu quero que você comente se concorda ou discorda e qual o motivo, né? E aí, da mesma forma que vocês fizeram nas aulas passadas, vocês vão postar nesse link aqui, ou então pelo QR Code, tá? Então, não precisa ser hoje, mas amanhã ou até na quinta-feira, vocês leiam o artigo e comentem, tá? Tem lá numa linha do formulário para vocês comentarem, tá bom? Dúvidas, pessoal? Ok, nenhuma. Ok, professor. Legal. Esse link você disponibilizou já no grupo, né? Para a gente ler o artigo? Já vou passar agora, tá? Tá legal, obrigado. Então, boa noite, obrigado. Então, obrigado, gente. Obrigado pela participação e vamos conversando aí, tá? Ok, professor. Obrigado, Valeu, professor. boa noite. Boa noite a todos aí. Obrigado, professor. Tchau, tchau.